Olá, turminha, tudo bem? Aula de história hoje. Vamos continuar com nossas atividades na página 35. Então, abram a apostila de história na página 35. Nós estamos vendo um pouquinho das construções, né? Dos móveis, das moradias, como era morar ontem e como é morar hoje, né? Nós vimos um pouquinho dos tipos de moradia aí, nós relembramos, né? A gente viu o iglu, a palafita, casas construídas dentro de rocha. Depois nós vimos um pouquinho de como era, né? Dentro da nossa casa, que tipo de utensílios que se usavam, né? Então nós vimos o fogão a lenha, nós vimos utensílios de ferro, né? Nós vimos utensílios de prata. A tia até falou que existiam utensílios até de ouro, né? Em lugares que eram muito ricos, que as pessoas que tinham muito dinheiro, né? E as pessoas geralmente elas moravam em sítios ou chácaras. Hoje em dia existem sítios e chácaras? Sim, né? Que são localizados em áreas rurais. Mas a maioria da população hoje em dia vive aonde? Nas cidades, né? Porque o que foi mudando aí ao longo da história? As pessoas tiveram que sair do campo, né? Da parte rural para ir até a cidade à procura de emprego, né? À procura de uma vida melhor. E aí, durante esse tempo aí, as coisas foram se modificando, as cidades foram sendo construídas, aumentou-se o número de pessoas na cidade, então as moradias começaram a se modificar. Então, hoje em dia nós não vemos apenas casas, mas nós vemos prédios, né? Porque as cidades foram aumentando e tiveram que sendo construídos prédios, né? Uma casa em cima da outra, porque as cidades passaram a ter menos espaço de tantas pessoas que vivem nas cidades. Em Jaú, nós não temos tantos prédios, porque nós vivemos em uma cidade do interior, mas quando nós vamos em cidades grandes, como São Paulo, nós percebemos que a maioria, né, dos lugares onde as pessoas moram são prédios. Por quê? Porque a cidade foi aumentando o número de pessoas e não tinha mais espaço para construir casas, então tiveram que construir uma casa em cima da outra, tá? Então vamos lá, página 35. Olha só, aqui são os sítios, né, que são localizados na área rural. Uma outra construção antiga são os casarões coloniais. Então, olha só, se vocês forem em cidades históricas, né, e até mesmo aqui no centro de Jaú, vocês conseguem ver algumas casas que ainda estão preservadas, né, e que são grandes casas, né, são pomposas, tem detalhes, né, nas paredes, detalhes no teto, né, nas telhas. Então, e existem algumas cidades ainda que são tão preservadas, né, e tem até o turismo histórico aí, como Ouro Preto, se vocês procurarem a cidade chamada Ouro Preto, lá em Minas Gerais, que é uma cidade preservada, uma cidade cheia de história aí, né, se vocês chegarem lá, vocês vão ver que tem ruas de paralelepípedo, que tem grandes casarões, grandes construções de uma época antiga, tá? Paraty, que é no Rio de Janeiro, também é uma outra cidade histórica, né? Então, se você chega lá em Paraty, você vê ruas com paralelepípedo e grandes casarões também, tudo bem? Aonde aqui em Jaú, onde você vai encontrar um casarão, é na Fazenda Mandaguaí, tá? Que é permitido fazer passeios, se vocês entrarem nessa fazenda, vocês vão ver muitos objetos antigos, a construção muito antiga, então vocês conseguem ver essa diferença. Então, eu não sei se eles estão abertos para visitas por conta do Covid, mas quando abrir para visita, peça para a mamãe e o papai levar vocês até esses lugares históricos. Não precisa ser a Fazenda Mandaguaí, mas em outros lugares, tá bom? Fazer passeios nesses lugares, vocês aprendem bastante, tá? Como nessa época não havia eletricidade, então antigamente não havia eletricidade, então como que eles faziam? Eles usavam velas, né? As pessoas usavam velas, né? Então quando chegava o entardecer, à noite, era preciso ligar essas velas e as pessoas usavam ou candelabros, né? Candelabros é aquele que tem várias velas,
né? Então, aquele suporte onde você coloca várias velas, ou usavam castiçais. Os castiçais é o que suporta uma vela só, tá? Então, as pessoas usavam esse tipo aí de objetos para quê? Para que conseguisse suportar a vela, né? E que ficasse um pouco iluminado. Então, quando acaba a energia da nossa casa, às vezes quando acaba, e às vezes a gente liga a vela, né? Hoje em dia a gente tem até o celular que se tiver com bateria, dá para ligar a lanterna, né? Mas às vezes a gente tá aí sem bateria, precisa guardar a bateria aí para usar em outras coisas, e aí a gente acende a vela, e aí você perceba que a luminosidade é bem baixa. Então imagine antigamente as pessoas tendo que usar esse tipo de iluminação, né, para jantar, e também não existia eletricidade. Então, o que acontecia? Tinha televisão? Tinha internet? Não, não tinha, né? Então, as pessoas geralmente elas dormiam muito cedo, porque ficava escuro, elas não tinham mais o que fazer, né? Não tinha televisão, não tinha internet, e aí elas iam dormir muito cedo e acordavam muito cedo com a luminosidade do sol, tá? Então, com o tempo, as casas passaram a ter varanda, tornou-se comum o uso de redes de descanso, que é um objeto de origem indígena. Isso fez com que as varandas se transformassem em um espaço de descanso e lazer nas moradias. Então, aquilo que a gente podia ver em sítios e em fazendas, começou-se também a ter nas cidades, nas casas, né? Um local onde você possa dormir, descansar, relaxar, né? Então, começou-se a usar as redes, e a rede é o quê? É a cama dos indígenas, né? E trouxe esse objeto também para dentro da nossa casa, tá? Atualmente no Brasil, a maioria das pessoas moram em casas ou apartamentos. As casas podem ser do tipo terra ou sobrado. Já os apartamentos são moradias que no seu conjunto formam os edifícios. Então, como a tia Suelen falou no começo da aula, né, as pessoas começaram a sair do rural, né, lá dos sítios, das chácaras, e passaram a ir até a cidade, a se mudar para a cidade, para encontrar uma vida melhor, para encontrar um emprego. E aí o que aconteceu? As cidades foram crescendo, aumentando, e não tinha mais espaço para construir casas. Então começou-se a construir uma casa em cima da outra, que hoje nós chamamos de apartamentos, de edifícios. Aí, os apartamentos, né, compõem o edifício, o prédio. Existem também casas que são térreas, então toda a sua planta e toda a sua casa é terra, é no chão, né? E existem os sobrados. Os sobrados são aquelas casas que tem o andar de baixo, que é térreo, e um andar em cima. Então, os sobrados são aí casas que tem dois, três andares, tá bom? Esses são os sobrados. Então, aqui tá dizendo para nós, terra é o que fica no nível do solo, e o sobrado é aquele que possui um ou mais andares superiores, tá bom? Página 37. Olha lá as casas, né, que a gente estava dizendo, e os edifícios, tudo bem? Então, cada janelinha dessa é um apartamento, é uma casa. Em certos casos, as famílias que vivem em apartamentos têm que dividir alguns espaços umas com as outras. Vejam os exemplos a seguir. Então, uma diferença da gente morar em casa e morar em edifícios é o quê? E nas casas é tudo nosso, a gente não divide com ninguém. Já lá no edifício, morar em prédio, nós temos que dividir alguns locais, como a garagem, nós dividimos com várias outras pessoas que moram no prédio. O espaço de lazer, então piscina, parquinho, quando tem no prédio, é também dividido com outras pessoas. Tem prédios que tem salão de festas, então também é um espaço que se divide com outras pessoas. E o corredor, elevador, escada são espaços que nós dividimos com outras pessoas quando nós vivemos em prédios, tá bom? Página 38. Vimos na unidade anterior que, de acordo com a nossa Constituição, todo cidadão brasileiro tem direito à moradia. Lembra quando nós conversamos sobre os direitos e os deveres das pessoas? Então, um direito é o quê? Ter alimentação. Outro direito, ter educação. Outro direito é ter moradia. Mas acontece isso? Tem muita pessoa que vive o quê? Na rua. Olha só a moradia dessas pessoas, né? Às vezes debaixo da ponte, às vezes eles constroem algumas barracas,
né? Às vezes alguns usam pedaços de madeira para fazer e aí vai construindo o quê? Uma moradia que nós chamamos aí de favelas, tá bom? São várias pessoas aí que juntam em um determinado local que tem espaço e começam a construir as suas casas da maneira como elas podem, né? Então, barracos, usam às vezes pedaços de madeira e vão construindo seus barracos e formando as favelas, tá bom? É uma moradia adequada? Não. Muitas vezes eles não têm nem esgoto, nem eletricidade, tá bom? O que é o esgoto? É quando a gente vai lá no banheiro e aperta a descarga, que a sujeira lá, o xixi, o cocô que a gente faz vai pelo esgoto. Essas pessoas que moram dessa maneira, elas não têm esgoto, elas têm que fazer um buraco lá nesse local para poder fazer as suas necessidades. Vocês acham que é adequado isso para as pessoas, né? O que acontece, né, com esse tipo de moradia e o que acontece com as pessoas que moram desta maneira? Elas acabam adoecendo, né? Muita doença, muita sujeira ali, porque não tem nenhuma limpeza, nada. E aí, vocês acham que isso é adequado? Não, não é adequado, né? Todas as pessoas têm o direito de ter uma moradia e isso não acontece com todas as pessoas, tá? Muitas pessoas moram dessa maneira como a foto aí está retratando, tá? Embaixo de pontes, em barracos, em favelas, tá? Por conta geralmente dos nossos políticos aí que acabam roubando dinheiro da população, né? Em vez de construir moradia, de dar uma moradia decente para as pessoas, tá? Então vamos lá. Olha só que lindo esse móvel. Observe o móvel antigo a seguir. Olha que lindo. Às vezes vocês já até viram um móvel desse na casa da vovó, né? Alguma herança aí de família, né? O que vocês acham que é este móvel? De que material ele é feito? Que material vocês acham que é feito? De plástico? Não, é feito de madeira. Então, nós vamos responder aqui. Madeira. Identifique duas características deste móvel que chama a sua atenção. O que chama a sua atenção? Né? O que chama aqui a sua atenção? Para mim, chama a atenção grandes gavetas, muitas gavetas, né? Tem esses puxadores. Então, vocês vão escrever aqui o que chama a atenção de vocês neste móvel. Tá? É uma resposta pessoal. Aí, aqui na próxima, vocês vão desembaralhar essas letras e descobrir o nome desse móvel. Como que chama este móvel que tem muitas gavetas? Se chama cômoda. Então, nós vamos escrever aqui. Cômoda. Na sua opinião, qual é a função deste móvel, né? Esse móvel, ele guarda roupas, ele guarda toalhas, ele guarda roupas de cama, né? Então, vamos escrever aqui, guardar roupas. E um S, guardar roupas. Na sua opinião, em qual cômodo da casa esse móvel pode ser utilizado? Então, onde que a gente coloca uma cômoda? Né? Geralmente é no quarto, tá? Quarto. Tudo bem? Vamos lá para a página 40, mãos à obra. Observe a imagem a seguir. Que móvel que é esse aqui? Que móvel que vocês acham que é isso? É um sofá. Quem respondeu sofá acertou. Então, escrevam aí, sofá. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar imagens, podem ser em revistas, na internet, deste móvel, do sofá. Só que o sofá que nós utilizamos hoje, tá bom? Então, vocês vão pegar uma foto de um sofá moderno, vão recortar e vão colar aqui neste espaço. E aí, vocês vão conversar aí na casa de vocês. Vejam quais são as mudanças, se é do mesmo material, se é no mesmo formato, se diminuiu o tamanho ou se aumentou o tamanho, tá bom? Comparem aí um sofá antigo com um sofá moderno que vocês vão colar a figura aqui abaixo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.